6h56. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, pontualmente 7 horas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bom dia, terça-feira, 5 de maio de 2020. Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Comigo,
como é o nome dele? Bom dia, Beto. Bom dia, Heleno. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. 7 horas da manhã em Santa Cruz do Capibaribe. Muitas informações a partir de agora no programa Hora da Notícia. Nos botões eletrônicos, Júnior Lino, bom dia. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. O programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Também conosco, Atacadão do Boa Vistense. Atacado aqui é mais barato. Em 3 endereços em Santa Cruz do Capibaribe, um em São Domingos e outra unidade em Jataúba. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde, é o melhor da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trivo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Brás de Lira, 174, na entrada da cidade. Sam Mármores e Granitos, Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo. Quitanda, Raque Frutas e Verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel, não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da Notícia. Leno Silva. Confira as manchetes do programa de hoje. Pernambuco registra 41 assassinatos no último final de semana. Teremos daqui a pouco no nosso programa os números da pandemia em Pernambuco. Paciente com a Covid-19 na cidade da Taquaritinga do Norte não resiste e morre. O estado de Pernambuco pede apoio do Exército para aumentar o isolamento social e anuncia o uso obrigatório de máscaras em ruas. Vídeo de avião fazendo pouso forçado na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, é fake news. Jovem executado no sítio Aurora, em São Vicente Ferre. Daqui a pouco você vai ficar sabendo que prazo para regular título eleitoral se encerra amanhã. Morre na restauração homem esfaqueado em Macaparana. Carro pega fogo após motorista passar por lombada e bater em pedra. 3 jovens morreram. Jovem executado na zona rural de Glória do Goitá. Polícia apreende quase 10 quilos de maconha em veículo na estrada da Tapera, na cidade ou no município de Petrolina. Homens são presos com arma, colete balístico e drogas em Tracunhaém. Jovem de 26 anos morre em acidente na BR 428 em Lagoa Grande. Moto tomada de assalto na zona rural de Garanhuns. Homem é morto a tiros após desentendimento na cidade de Custódia. Mulher morre dentro de ônibus clandestino vindo de São Paulo em Águas Belas. Idoso morre afogado após batismo na cidade de Itacaimbó. Motos foram roubadas em Jupi e também na cidade de Lagedo. Em Gravatá, entregador de pizza morre após acidente na Agamenon Magalhães. Assaltos e roubos de carros e motos em Garanhuns. Idoso é preso suspeito de matar a companheira a facadas na cidade de Souza, no sertão paraibano. Homem morre afogado na zona rural de Buíque. 2 pessoas são mortas a tiros na casa de uma amiga em Catolé do Rocha, também no sertão da Paraíba. Homem é preso após ser flagrado praticando direção perigosa e portando carregador de pistola em Águas Belas. Também na Paraíba, mulher morta a facadas na cidade de Pilar. O principal suspeito é o ex-companheiro. Grave acidente entre viatura da polícia e carro deixa vítima fatal na 232 em Serra Talhada. Essas e outras a partir de agora. O programa Hora da Notícia está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora
Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Confira comigo, são 7 horas mais 7 minutos, 7. 7 horas 7 minutos tá aqui em Santa Cruz do Capibaribe, tranquilo. Dormiu bem, dormiu muito. Muito bem. Preocupação zero com a Covid-19. Com certeza, graças a Deus. Há uma preocupação, claro, não tem como não se preocupar, né? Porque eu acompanhando, principalmente, onde o epicentro na Itália, onde um repórter teve acesso ao hospital de Bérgamo, que é um dos hospitais mais bem equipados do mundo. E eu observar naquele momento ali que um hospital daquele passando por uma situação daquela, com pessoas chegando em sua fase terminal e médicos terem que decidir quem vai ficar vivo ou mortos, eu não quero que chegue a esse ponto aqui no país, mas sabemos que o Recife já está aí sublotado, outros hospitais, enfim, Leno, a complicação é muito maior do que imaginamos quando se trata dessa pandemia. Verdade, é desse jeito. São 7 horas 8 minutos. Abraçar aqui o Pedro Negrão. Bom dia, meu amigo, meu nobre amigo radialista Leno Silva, aqui em Vitória de Santo Antão, ligado em seu programa. Abraços. Valeu, muito obrigado, amigo. Abraçar também a Valdênia, bom dia, meninos. E Dona Eliade Alves também. Você que está aí acompanhando a nossa live, compartilha, né? Assim, Beto? Com certeza, 7 horas 9 minutos. Falando da Covid, a Prefeitura de Santa Cruz estará recebendo mais de 10 milhões para o combate, né? Com certeza. Um rateio aí. Então, agora, possível... vai dar para atender todas as necessidades. Todos os municípios do país irão receber, né? Dia demais, né? Nesse país. Uma fatia maior. Por isso que esse país outra é rico, menor. Podre de rico, como a gente gosta de dizer no popular. País podre de rico, né? E não é uma grande potência, não é? Ainda não é. Ainda continua terceiro mundo. Ainda não é uma grande potência e com tanto potencial, vê mesmo. Não é uma grande potência com tanto potencial. É uma redundância assim, né? Uma coisa louca. Mas é muita grana acudir todos os municípios desse país, a quantidade de dinheiro razoável. O importante, Leno, é que antes de trazer a matéria aí, que os gestores peguem esse dinheiro, empregue realmente no que deve ser empregado, que seja no combate da pandemia, e que essas estruturas fiquem fixas, permanentes, logo após a pandemia, para que realmente aquelas pessoas que precisam de um UTI, que tem muitas pessoas que morrem diariamente, e realmente venha ter esse atendimento diário nas redes públicas. A minha preocupação é a seguinte, né? Porque chega um dinheiro assim e de repente não permite que se façam estruturas
fixas, porque demora, né? Porque é para acudir uma necessidade. Sim, mas uma necessidade urgente. Eu falo na questão de equipamento, seguinte, porque eu sei que quando o dinheiro de prefeitura vem, ele vem direcionado. Tá entendendo? Ele vem direcionado. É para fazer isso, então não pode fazer aquilo. Então isso é a questão. Estou falando em equipamentos. Será que teria como usar? Mas tem a questão de prédios já existentes, né? Pertencentes a prefeituras, enfim. A própria UPA, que poderá ser equipada com tudo que houver a necessidade, e o Hospital Municipal, o Raimundo Francelino Aragão, que também tem uma área muito grande, né? E quando eu falo é destacar, por exemplo, quando for desmontadas as estruturas dos hospitais de campanhas, pelo menos que os equipamentos fiquem e sejam distribuídos para a rede municipal, né? E a rede pública. Certamente. Números da pandemia em Pernambuco. Mais 220 casos do novo coronavírus e 39 mortes de pacientes com a Covid-19 foram confirmados em Pernambuco ontem. Com isso, o estado chegou a 8.863 pacientes com a doença e 691 óbitos. Isso segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Está aí os números de Pernambuco, números atualizados de ontem para hoje. E vale destacar que um paciente da Quaritinga do Norte, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, diagnosticado com o novo coronavírus, a Covid-19, não resistiu e faleceu nesta segunda-feira no Hospital Real Português, no Recife. Depois de ter sido transferido para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, onde estava internado desde o dia 21 do mês passado, com os sintomas provocados pelos vírus, o idoso de 66 anos de idade testou positivo para o novo coronavírus no dia 29 de abril, sendo que era cardiopata e no princípio havia dado entrada no Hospital Mestre Vitalino na cidade de Caruaru, central do estado, mas recebeu alta médica no dia 19 e 3 dias depois apresentou os sintomas e foi socorrido para o Hospital Geral Severino Pereira na cidade da Terra da Dália, em Taquaritinga do Norte. Agora vale destacar, o cara, ele passou mal, ele foi para Vitória de Santo Antão, depois chegou aí voltou para o Mestre Vitalino, foi internado também no Real Português, no Recife, foi internado em Taquaritinga do Norte. Mostra como é preocupante essa doença, né, Leno? Com certeza. E a busca de leitos, né? E falando nisso, temos um áudio aí em relação também. Enquanto ele prepara o áudio, deixa-me trazer aqui essa matéria também sobre esse tal de coronavírus. O governo de Pernambuco solicitou apoio ao Comando Militar do Nordeste para intensificar as ações de isolamento social devido ao crescimento do número de casos de Covid-19. O secretário estadual de Saúde, André Longo, disse ontem que a atitude foi adotada devido à falta de resposta do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de que o bloqueio total para enfrentar a pandemia é o chamado lockdown. O lockdown. A Marília Reis falou sobre isso também. O Exército, né, nas ruas, eu não sei se só lá na capital ou se estende também para Pernambuco, para outras cidades de maior porte, né, no caso Caruaru, Petrolina, enfim, cidades grandes. Garanhuns, Santa Cruz até pode entrar Santa também. Cruz também já pode entrar nesse rol também, possa ser que o pessoal venha para cá também. Isso eu vejo a questão maior é a conscientização das pessoas, né? Conscientização das pessoas. Você está no espaço de aglomeração, se você puder evitar aquilo, evite, não entre. Vai entrar numa padaria, no mercado, não entre sem a máscara, não espere nem que o pessoal do estabelecimento exija, né? Isso tem que ser uma constante na vida da gente, pelo menos por enquanto. Por enquanto. É muito ruim. Pense numa coisa ruim usar essa morrinha dessa máscara, mas é necessário, né? É necessário. É necessário. Então, hoje é necessário, vários modelos, de várias matérias-primas. Ontem mesmo, exemplificar aqui, eu saí um pouco já atrasado para uma agência bancária aqui. Quando eu cheguei, estava lotada de pessoas, a caixa. No momento em que eu perguntava e tirava alguma dúvida com
um dos seguranças ali na frente, ele pediu para que eu usasse a máscara. Eu tinha deixado a máscara em casa, não tinha encontrado, eu já fui naquela de comprar uma lá na frente. Então. E quando eu perguntava a uma senhora que estava com a bolsa na mão, eu perguntava, porque hoje que ninguém pode ver ninguém com uma caixa ou com uma bolsa, já pensa que é venda de máscara. E ela disse, tem um cidadão aqui com uma caixa agora há pouco vendendo. E tem um cidadão de uma loja encostado ali, a Caixa Econômica, a PM Malhas. Eu acho que o cidadão é funcionário daquela loja. Quando ele viu indagando a senhora, ele me chamou e aqui tem, não cobra nada. Enfim, então é ajudar também o próximo, né? Tá ajudando a si mesmo e também tá ajudando o próximo. E falando na Covid, vale destacar que alguns sintomas têm deixado as pessoas um pouquinho com uma pulga atrás da orelha, até porque a asma e a rinite pode confundir a relação com a Covid. Pode ser que não seja sintomas. Mais detalhes agora aqui no nosso programa A Hora da Notícia. Os eleitores que ainda possuem... 7h16, essa matéria vem depois. Vamos lá, Júnior, matéria 2. Durante o outono e o inverno, algumas alergias e doenças respiratórias, como asma e rinite, surgem com mais frequência por causa do clima. O ar seco e frio, comum nesta época do ano, age nas vias respiratórias como um irritante e, no caso das alergias, as vias aéreas que já estão inflamadas manifestam sintomas respiratórios semelhantes aos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Herberto José Neto, destaca algumas diferenças nos sintomas. Para comparar com a rinite, o quadro de espirro, bastante rinorreia e prurido nasal. Na Covid, associada a tosse e febre. Já na rinite, sem a febre e eventualmente com tosse. Comparando com a asma normalmente a gente vai ver uma crise de asma com falta de ar, tosse seca, chio de peito, que podem também estar presentes num quadro de infecção pelo coronavírus, mas que este deve ter junto a presença de febre e uma tosse muito mais desgastante do que uma crise de asma. O médico orienta quem tem asma e rinite a manter seus tratamentos regulares e alerta para o momento em que o paciente deve procurar atendimento médico. No atual cenário, eu ficaria preocupado se começasse com tosse, dor de garganta e perda da capacidade de sentir o cheiro, o olfato, ou de sentir o gosto, o paladar, associado à falta de fôlego. Dificilmente a gente vai ter esses sintomas numa crise de asma, nem tampouco na rinite. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos incluiu recentemente outros sintomas para a Covid-19, como tremores e calafrios persistentes, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta e perda recente de olfato ou paladar. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva. Muito bem, vem comigo, são 7h mais 19, abraçando aqui Ivo Alves. Ivo, chegou agora, compartilha, viu? Júnior, deixa-me falar aqui dos nossos colaboradores, eu quero falar da Quitanda, que frutas e verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo, charque, picolés, sorvetes, utilidades para a sua cozinha. Não tenho dúvida, e você também não deve ter dúvida, que é a Quitanda mais completa da cidade. Anote aí o endereço: Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709. É a principal do São Miguel, número 709. Olha, no Atacadão do Boa Vistense Atacado você encontra carne bovina fraldinha 1 quilo por R$15,99, peito de frango congelado quilo R$6,99, feijão carioca super grão 1 quilo só R$6,49. Lá também você encontra farinha láctea Nestlé tradicional 210 gramas por apenas R$4,45. Lembrando que a Alex do Boa Vistense Atacado está precisando de repositores. Então deixar o currículo em qualquer uma das lojas, na Rua Maestro Alexandre, aqui no bairro Nova Santa Cruz, ao lado da Igreja São Cristóvão, e na Rua Capitão Pedrosa, ambas no centro de nossa cidade. Atacadão do Boa Vistense Atacado. Nenel da Charque, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Charque boa, charque gostosa. Charque deliciosa
Nenel da Shark. Tradição de bom atendimento. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados. Lá você encontra Nenel da Shark nos boxes 21 e 22. Conosco também são mármores e granitos com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Vá à Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo, e deixe o seu ambiente com mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijo, aquele queijo gostoso de coalho, de manteiga, é tudo de bom. Lá também tem frios, tem estivas, tem materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Aquele pãozinho gostosinho, quentinho, crocante, logo cedinho da manhã, logo cedinho à tarde também, por volta das 3h15. Por aí tá chegando. Aí é a hora do seu chá, é a hora do seu café. E com o pãozinho, o melhor da cidade, da Panificadora Bela Vista, faz toda a diferença. Anote o WhatsApp, é o 9150-6376. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas mais 22 minutos. Um jovem foi executado com diversos disparos de arma de fogo no sítio Aurora. Foi no distrito de Sirigi, na zona rural do município de São Vicente Ferre. Eduardo Andrade da Silva, de 19 anos, estava conversando com um homem identificado como Ivânio, quando os algozes chegaram e executaram a vítima. Eduardo não teve poder de reação e teve morte imediata. Segundo populares, a vítima residia na cidade de Juripiranga, na Paraíba, e aparecia esporadicamente naquela comunidade. Após o crime, os autores fugiram, tomaram o destino ignorado. O corpo dele foi recolhido, foi levado ao IML do Recife, e o caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de São Vicente Ferre. 7h23, logo mais, após os nossos apoios culturais, final de semana sangrento aqui no estado de Pernambuco. Mais detalhes daqui a pouquinho no programa Hora da Notícia. Jovem executado na zona rural de Glória do Goitá. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709.
Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Oi, são 7h25. Abraçando também aqui o amigo Jefferson Medina. Bom dia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Luciano Negão tá lá no Polispacas. Você conhece Graciete? Luciano. Graciete também. Graciete. Um abraço para todo mundo aí do Polispacas. Muito obrigado. Você que nos acompanha todas as manhãs. Júnior, aqui do lado, aqui do não sei se ainda está, mas estava vendendo o mercado. É o Júnior do JLR. Um abraço para você, meu querido. Olha, quem está acompanhando o nosso programa também, a Fabiana e Nildo, além de seus filhos, nos acompanhando lá em Taquaritinga do Norte. Um abraço para nossa amiga Fabiana e Nildo, esse casal espetacular. São 7h26, Léo. 7h26. Luzanildo, Laiane e Mônica, lá em Poço Fundo. E toda a trupe em Poço Fundo, o nosso abraço também. Então, falando em Poço Fundo, deixa eu falar meu companheiro de profissão, Paulo Viana. Paulo é de acompanhar, Paulo gosta de rádio, sabe? Ele acompanha os amigos, os colegas. Alô, Paulão, um abraço pra ti. É um lutador, viu? Com certeza, absoluta. É um guerreiro. Se entrega fácil não, acima de tudo é nordestino. Não desiste nunca. Agora desista. Um homem morreu após ter sido atingido por golpes de faca peixeira na cidade de Macaparana. Manuel dos Santos, de 44 anos, foi socorrido. Ele foi levado ao hospital daquela cidade, de onde foi transferido para o Hospital da Restauração em Recife. O Manuel não resistiu aos ferimentos. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Olha, o final de semana foi marcado por violência no estado de Pernambuco. Ocorreram 41 crimes de morte de violência letal intencional. Sendo nesse domingo, ocorreram apenas já 17 assassinatos. Apenas, né? Eu acho que Pernambuco está num ritmo acelerado. Meu Deus do céu. No sábado foram registrados 10 crimes de mortes e na sexta-feira foram 14 homicídios. De janeiro até agora, Pernambuco já registrou 1.325 crimes de morte, sendo que no Agreste, além de Pernambuco, ocorreram crimes em Venturosa, Itaíba, Camusim de São Félix, Bom Conselho, Gravatá. Também no Sertão ocorreram crimes em Petrolina, Setânia, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Tabira. Os demais crimes ocorreram nas cidades e na zona da Mata e na região metropolitana do Recife. São 7h28, Utilidade Pública, Santa Cruz FM. A senhora Joelma Maria Monteiro, ela está pedindo encarecidamente a quem encontrou ou encontrar seus documentos, ligar para o 9890-7702, 9890-7702. O nome dela é Joelma Maria Monteiro. Um jovem de 23 anos de idade foi executado no sítio Araçá, na zona rural de Glória do Goitá. Anderson Leite da Silva estava próximo à sua residência quando 2 homens não identificados se aproximaram e atiraram em direção ao jovem, que foi alvejado e morreu no local. Os autores do crime fugiram logo em seguida em uma motocicleta. O corpo do rapaz, o corpo do Anderson, foi recolhido para o IML na capital pernambucana. Esse crime já está sendo investigado. O amigo e Júnior acompanharam um vídeo ontem ou não, de um avião pousando, supostamente um jato pousando na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. Essa notícia é falsa, viu? Para quem tá acompanhando esse vídeo, tá? Para quem tá achando que é verdade, né? Passando print para os seus amigos então. e achando interessante. Olha, está circulando um vídeo falso no WhatsApp, nas redes sociais, de um avião que fez um pouso forçado na Avenida Agamenon Magalhães, uma das movimentadas na área central do Recife. O conteúdo também segue como um print de uma possível reportagem confirmada ou sendo confirmado acaso. Jato executivo faz pouso forçado na Avenida Agamenon Magalhães e afirma o Corpo de Bombeiros e ambulâncias que estiveram nos postos, além do trânsito do local ter sido interditado. Isso é tudo falso, já que a equipe e a reportagem do JC, do Jornal do Comércio, procurou as entidades citadas e passaram detalhes
que nenhum pouso foi feito, nem corpo de bombeiros, nem outras autoridades foram chamadas para dar assistência a esse fake, esse pouso fake forçado lá na Agamenon Magalhães, no Recife. Então, para quem está recebendo esse vídeo agora, é falso, é fake. Delete. Nós recebemos uma mensagem e também não estamos afirmando, apenas perguntando. De repente alguém já tomou conhecimento por aí e ainda não temos a veracidade, né, desse fato. É que um corpo havia sido encontrado nas proximidades de uma chácara ali, próximo a Poço Fundo. Então, se você tomou conhecimento disso, já viu aí nos grupos de WhatsApp, a gente participa de muitos, né, Beto? Mas nem todos também. Então, de repente, você tem essa informação aí, repasse para nós. É o 9270-6184, 9270-6184, e também à sua disposição o 3731-3444, 3731-3444, que também é o WhatsApp, tá certo? Então, se você sabe de alguma coisa, mande para nós. São 7 horas, Beto, 7h31. Olha, um acidente grave foi registrado na noite do último domingo na Avenida Governador Agamenon Magalhães, mas dessa vez no bairro do Prado, em Gravatá, no agreste de Pernambuco. Na Agamenon, em Recife, sobre o voo, era fake, essa aqui é fato. Um entregador de pizza que acabava de sair para fazer uma entrega de produto bateu em um carro nas imediações do antigo prédio da Icasa, cerca de 100 metros do local onde trabalhava. O jovem foi socorrido com vida, mas não resistiu às múltiplas complicações e acabou morrendo. A informação foi lamentada amplamente nas redes sociais, sendo que o corpo de Gabriel Silva foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no Recife e deverá ser sepultado, como foi ontem confirmado o sepultamento do mesmo. Para destacar que aumentou muito essas entregas de deliveries, de iFood. Muito. E exatamente. Também há uma tendência de crescer. E a pressa acidentes. Também, né? Para não dar amassada no cliente, enfim. Às vezes até uma exigência do próprio estabelecimento que trabalha nessa linha de comércio, enfim. E moto já sabe, né? O bicho perigoso do estupor. Em uma operação realizada pela Polícia Militar, 2 homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Foi no loteamento Baixa Verde, no município de Tracunhaém. Com a dupla, foram apreendidas 2 espingardas e um revólver, colete balístico e drogas. Os militares foram informados por populares que homens estariam armados na comunidade. Os efetivos do GAT, Malhas da Lei e Serviço Reservado, montaram a operação e foram até o local onde a residência foi cercada. Em busca realizada no imóvel, foram encontradas 2 espingardas, um revólver calibre 38, munições, um colete balístico completo, uma balança de precisão, maconha e dinheiro. Josimar, José da Silva e Ricardo Avelino do Nascimento foram detidos e conduzidos à delegacia de plantão em Nazaré da Mata, onde foram autuados em flagrante delito. Ô Beto, tem essa história de colete completo, colete incompleto, que é isso? Você que entende tanto dessa área policial. Balístico ou não balístico, né? É aquele colete, a prova de balas, né? Então. Sim, aí tem aquele colete, o incompleto. Sim. Eu acredito que ele estava vencido, né? E aquele se vence também, aquele produto, aquele material. Acho que daí incompleto o quê? Ele estava usando um colete não balístico? Era falso o colete? É uma coisa louca, né? Acho que alguém que botou isso aqui não entende muito do métier, não, né? Eu não estou entendendo essa informação. Até porque dizem que ele estava com colete incompleto. Não, estava com um colete balístico completo. Completo. A frente e atrás. Deve ser frente e traseira. Ou senão as laterais. Não, o colete só não tem esse negócio de frente e trás, não. Já é. Eu não entendi essa, mano. Júnior, o negócio já está complicado aqui. Não complica mais, não. Vamos trazer mais informações que a Polícia Militar apreendeu
aproximadamente 9,8 quilos de maconha prensada em um veículo na estrada da Tapera, no sertão do estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina. Durante a abordagem... Oi? Fumaceiro do estopor daria. Durante a abordagem realizada no bairro Parque Maçângano, o motorista... Maçângano mesmo. O motorista do carro chegou a atirar contra os policiais, mas ninguém ficou atingido. O homem e as 2 pessoas que receberiam a droga foram presas e conduzidos à delegacia de polícia civil. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as providências legais. São 7 horas mais 36 minutos, 7h36. Menino, tem muitas informações na área policial. Agora, o que chega de coisa em relação a esse Covid, ou essa Covid-19, não é brinquedo não. Olha aí, ó, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe realiza barreiras sanitárias como prevenção contra o novo coronavírus. Com as constantes chegadas de transportadoras, ônibus e vans ao Moda Center e Calçadão Miguel Arraes, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe tomou algumas medidas como forma de proteção à disseminação do novo coronavírus, Covid-19. Então, por isso, a gestão instalou barreiras sanitárias nas entradas e saídas do município, bem como no acesso ao Calçadão Miguel Arraes de Alencar. A ação acontece através das secretarias de Saúde, Defesa Social, Mobilidade e Desenvolvimento Econômico. Mais de 45 profissionais, entre agentes comunitários de saúde, guardas civis municipais e agentes de trânsito, atuam nos pontos de controle. O papel dos agentes comunitários de saúde consiste na distribuição de máscaras e aplicação de álcool em gel, além de conscientizar condutores e passageiros sobre medidas de proteção com a entrega de panfletos que indicam formas de se prevenir. Os agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal fazem o mapeamento das excursões que terão acesso ao Moda Center e ao Calçadão. E atuam na organização do trânsito e nas abordagens que acontecem nas proximidades das feiras. As barreiras sanitárias ocorrerão nos dias destinados às feiras do Polo de Confecções, enquanto durar a pandemia, e o cumprimento dos decretos federais, estaduais e municipais. A Prefeitura tem adotado dezenas de medidas que visam o combate ao novo coronavírus, como suspensão das aulas em toda a rede de ensino, fechamento de lojas e todo o comércio que não sejam de primeira necessidade, e na suspensão de taxas, alvarás e IPTU. Eu não sei por que essas barreiras sanitárias não vão ficar fixas diariamente, né? Só no dia de feiras, porque eu tenho viajado muito para o Cariri Paraibano e quando eu chego na cidade do Congo, na entrada, tem uma barreira sanitária. Quem vem sentido Camalaú, Sumel Congo tem outra barreira sanitária. Em Camalaú, na chegada, tem uma barreira sanitária. Para quem está saindo para São João do Tigre, também tem uma barreira sanitária. Lá se usam uns aparelhos também, que eu acredito que a prefeitura daqui há de adquirir, aqueles aparelhos tipo uma pistola, onde é tipo um laser é colocado na testa do indivíduo, até porque eu passei por uma barreira em Camalaú e eu fiquei com a consciência pesada, ninguém me parou, voltei para medir a minha temperatura. Aí. 34 minha temperatura. Então isso é importante que fique fixas essas barreiras. Seria o teste rápido que se faz? O teste rápido, realmente, eles apontam para a testa, realmente, parece um simulacro de arma de fogo, com laser, e dali, no momento que faz aquele apitinho, ali... O resultado já sai na hora, né? Com certeza absoluta, sabe se você está com febre ou se não está, se está com temperaturas altas. Então vamos esperar que a prefeitura possa tomar também essa medida aqui em Santa Cruz. Pronto, sequenciando, são 7 horas mais 39 minutos, 7h39. Deixa-me falar aqui dos nossos colaboradores. Eu falo de Paraíso das Coxinhas. Salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Você pode fazer o seu pedido através do 9188-4343. Ou então você vai à Rua Maria do Socorro Aragão Florencio,
número 29 no São Miguel. E ele aceita todos os cartões. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da cidade. Olha, deixa eu falar do Atacadão do Boa Vistense Atacado, que vem com super ofertas esse final de semana ou mesmo durante toda a semana, final e início de semana. Lava roupa Ariel clássico 700 ml por apenas R$ 6,99. Aqui também você vai encontrar farinha láctea Nestlé tradicional 210 gramas por R$ 4,45. A Rua Maestro Alexandre, ao lado da Igreja São Cristóvão, na Rua Capitão Pedrosa, ambos endereços no centro de nossa cidade. Em São Domingos e Jataúba, você encontra Atacadão do Boa Vistense Atacado. Precisando aí de repositores, procurar uma de nossas lojas. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Alto Trevo é do amigo Eronildo, você conhece, você confia. Está funcionando normalmente. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Sam Mármores e Granitos com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo. Deixe o seu estabelecimento comercial, sua empresa, seu escritório, a sua Raido, bem equipada e mais sofisticada com os produtos da Sam Mármores e Granitos. São 7h mais 41 minutos, 7h41. Bandidos armados tomaram uma motocicleta através de assalto de um homem que estava indo trabalhar por volta das 6h30 da manhã de ontem. O camarada sai para trabalhar, né? Logo cedinho, uma lida desgraçada, e chega e leva uma coisinha que você tem conseguido. É uma desgraça. O assalto aconteceu numa estrada nas proximidades da Fundação Bradesco, no sítio Borges, em Garanhuns. O motoqueiro disse à polícia que estava indo trabalhar, pilotando sua motocicleta modelo Bis 100, vermelha, placa KLE 0401, quando foi surpreendido por dois elementos armados. Eles anunciaram o assalto apontando a arma em direção à sua cabeça. Os assaltantes estavam numa motocicleta de cor preta e apareceram de repente. Após o roubo, eles empreenderam fuga com destino ao distrito de Miracica, também na área rural de Garanhuns. Nesta localidade ocorrem assaltos com muita frequência. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar os criminosos. 7h43, faturamos, voltamos já. Olha, idoso morreu em Itacaimbó esse final de semana. Esse fato chamou a atenção. Estava acontecendo, sendo realizado um batismo evangélico, e vou trazer detalhe daqui a pouquinho. O homem morreu afogado. Em Águas Belas, mulher morre dentro de ônibus clandestino vindo de São Paulo. Passou mal e morreu. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343.
É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Opa, são 7h45, 7h45. Ô, Maria de Fátima, minha querida, se você puder, tente buscar mais informações em relação, porque aqui nos nossos grupos de notícias, né? Notícias policiais principalmente, nenhuma informação, nenhuma vírgula em relação a esse fato. A pergunta da mesma, ela apenas fez uma indagação, né? Ela perguntou se realmente... Você soube se foi encontrado um homem morto lá perto das chácaras, próximo a Poço Fundo? Soube não. Não temos essa informação. Não temos essa informação. Por isso não que eu estou pedindo, de repente, como foi que chegou até você essa informação, né? Que você também está na dúvida, perguntando para nós. Então, veja aí se você pode nos ajudar até o finalzinho do programa. Leno, pode trazer informação? Fique à vontade, viu? Vamos lá. Olha, um idoso, esse aqui chamou a atenção, porque esse idoso de 86 anos morreu afogado no sítio Boa Vista, na zona rural de Tacaimbó, aqui no Agreste, estado de Pernambuco. De acordo com a polícia militar, testemunhas informaram que a vítima se afogou em um açude logo após um ritual de batismo evangélico. O corpo do idoso foi retirado da água por populares, sendo que a polícia militar isolou o local e até a chegada da polícia civil. Até o momento não foram repassados mais detalhes em relação ao caso, mas eu acompanhei alguns áudios, pessoas que me parece que estavam participando desse batismo lá em Tacaimbó, e me parece que a passagem de água está forte lá nesse local. E após ou durante o batismo, tem até a foto desse cidadão nas redes sociais, de 86 anos de idade, ele falou para a turma que ia atravessar o local. Há testemunhas, não sei se esse áudio é verídico, que o mesmo, quando chegou em meio à passagem, ele acabou levantando as mãos por 2 vezes. E um rapaz chegou a comentar com o outro que realmente ele estaria sendo afogado ali, né? Estava se afogando. Entraram dentro desse manancial, tiraram o mesmo, acabaram fazendo respiração boca a boca, ainda segundo informações colocou muita água para fora realmente, mas não resistiu o sinistro e acabou falecendo. Então um idoso de 86 anos de idade morreu afogado no sítio Boa Vista, lá no município de Tacaimbó. Rapaz, idosos assim, feito eu, né, e esse cidadão aí, tem suas limitações. Mas talvez sabia nadar, né? Não adianta saber nadar. Uma pessoa com 86 anos, né? Sim, com água pressão. Já tem muitas limitações. Mesmo que ele tenha sido campeão de natação, né? Aí chega no momento desse, não tem mais a mesma resistência. E são situações que, misericórdia. E tem que se ter muito cuidado em correntezas. Lógico. Quem nada contra a correnteza são peixes. Né? Então. Um ser humano é difícil. E nem todo peixe, viu? Não é todo peixe que nada contra a correnteza, não. Mas tem aquela música... Silas Tenório, meu querido, um abraço. Alô, Vânia Ferreira. Um abraço pra você também. Tem aquela música que diz, nadava contra o rio. Saía lá do mar pro riacho do navio, né? O peixe sai, agora o ser humano é complicado. 7h49, é lamentar a morte do cidadão. Olha outra coisa aqui, ó. Os ônibus clandestinos vindos de São Paulo e outras cidades do Brasil continuam chegando e desembarcando passageiros nas cidades do Agreste de Pernambuco. Na madrugada de ontem, um ônibus chegou ao seu destino final, justamente a cidade de Águas Belas. Nele estava uma passageira de 57 anos. De acordo com outros passageiros e familiares, ela vinha passando mal, apresentando sintomas de tosse forte e, segundo informações, era hipertensa. A mulher morreu dentro do ônibus. Na tentativa de salvá-la,
um parente a levou para o Hospital Municipal Dr. João Secundino de Souza, onde foi confirmado apenas o óbito. Foi realizado o teste para saber se ela estava com coronavírus e o resultado deve sair em breve. Em nota, a Prefeitura de Águas Belas informou que a Procuradoria do município acionou o Ministério Público para que as atividades dessas empresas de transporte sejam suspensas devido à pandemia do coronavírus. Em Águas Belas, no caso, já registrou 3 casos de coronavírus e uma morte pela doença. O município tem adotado todas as medidas para barrar o avanço da pandemia. 7h50. Vamos trazer uma informação. Essa aqui é interessante porque amanhã se encerra o prazo de transferências de primeiro título. Alô, você jovem que quer votar nas eleições agora de 2020, se elas vão acontecerem. Então, preste atenção nessa matéria. Amanhã é o tempo limite para quem quer fazer a sua transferência, quer tirar o seu primeiro título. Até às 23h59. Com certeza, e quer se regularizar com a Justiça Eleitoral. Mais detalhes aqui no nosso programa Hora da Notícia. 7h51. Débito com a Justiça Eleitoral tem até esta quarta-feira para regularizar a situação. No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma plataforma online para que todos os procedimentos de regularização possam ser feitos pela internet. O endereço é justicaeleitoral.jus.br. O site contém informações para cada caso e encaminha o internauta para a página do seu respectivo Tribunal Regional Eleitoral. O juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fiorese, explica os procedimentos de regularização do título de eleitor que podem ser feitos remotamente. Todos esses serviços que são possíveis de obter nesse momento da pandemia, em que o atendimento presencial está bastante limitado, em alguns TREs, inclusive, ele sequer ocorre, ele diz respeito aos serviços de alistamento, de transferência, de revisão com mudança de zona eleitoral, se for para facilitar a mobilidade do eleitor, a revisão para alteração de dados, no caso do eleitor precisar para emissão de algum documento, ou exercer algum direito, e a revisão para regularização de inscrição cancelada. O TSE decidiu também suspender temporariamente o cancelamento de títulos de cerca de 2,5 milhões de eleitores que não compareceram ao cadastramento biométrico obrigatório. Portanto, quem ainda não havia feito a biometria também está habilitado a votar em 2020. As eleições, até o momento, estão marcadas para o dia 4 de abril. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Renê Almeida. 7h53. Agradecer aí o Renê Almeida, trazendo informações em relação a você que quer se regularizar aí com a Justiça Eleitoral, tirar o seu primeiro título, fazer transferência até amanhã o prazo, viu? O prazo é amanhã, máximo. Ou então, só para 2022, é assim? É, com certeza. Sequenciando, uma moto foi tomada e outra tomada de assalto, uma foi furtada e outra tomada de assalto nesse final de semana do município de Jupi. Um homem percebeu que sua moto, uma Honda CG 125 preta, de placa KJG 9839, tinha sido furtada da porta de sua residência. A vítima comunicou o furto à polícia, mas até o momento a moto não foi encontrada. Outro homem trafegava pela BR-423 quando foi abordado por elementos na ponte que dá acesso à cidade de Lagedo. Os assaltantes estavam armados, utilizando outra moto. Eles anunciaram o assalto e fugiram, levando a motocicleta do cidadão, uma CG 125 preta, placa KGS 2932. No município de Lagedo, um cidadão voltava da casa de familiares no município, no mesmo município que mora,
mas no sítio Imaculada, quando foi abordado por 3 elementos armados que estavam em uma moto. Após anunciarem o assalto e ameaçarem a vítima, eles fugiram levando a motocicleta, uma CG 150 preta. Deu estopou, só estão levando moto preta, placa DOB 9415. Até o momento, nenhuma das motos foi recuperada. Um jovem de 26 anos morreu em um acidente na BR-428, quilômetro 140, em Lagoa Grande, no sertão do estado de Pernambuco. Agora, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18 horas, o motorista do veículo realizou uma ultrapassagem indevida, colidindo frontalmente com uma motocicleta, sendo que o motociclista, identificado como Lucas Pereira da Silva, o mesmo morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tanto o motorista do carro quanto o motociclista não tinham habilitação. Além disso, o motorista do veículo estava alcoolizado. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Cabrobró. Agora, 2 não habilitados. Me parece que embriaguez alcoólica em meio a essa ocorrência. Caneco cheio de aguardente. Complicado, viu? É complicado. Um carro e uma motocicleta foram tomados de assalto numa residência no sítio Cruz, área rural de Garanhuns. Os criminosos ainda roubaram uma quantia de R$1.000 que estava na casa. Os bandidos chegaram num carro roubado que foi abandonado momentos depois na zona rural. Tem foto dessa ocorrência, com um dos pneus estourado. Foi um Ford Ka vermelho com placa da cidade de Lagedo. Da casa, além do dinheiro, também foi roubado um veículo Siena de placa PGC 4926 e uma motocicleta modelo Titan 160 com placa PCO 9325. Segundo informações repassadas à polícia, os moradores estavam na frente da residência quando 4 bandidos chegaram armados e encapuzados e ordenaram que todos deitassem no chão. Caso contrário, seriam assassinados. Assim, adentraram a residência e roubaram o que foi possível alcançar, além dos referidos veículos. Após o assalto, eles empreenderam fuga sentido Mochila, sítio Mochila, deixando um dos carros roubados no percurso e desapareceram, tomaram destino ignorado. Um homem foi morto a tiros em Custódia, também no sertão aqui do estado de Pernambuco. Segundo a polícia militar, o suspeito estava em casa quando a vítima chegou armado e atirou. O suspeito conseguiu desarmar a vítima e revidou os tiros. A vítima tentou fugir em uma moto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a 300 metros do local do crime. O suspeito foi socorrido para o hospital local e transferido com um ferimento na nuca para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. As armas e as cápsulas deflagradas não foram encontradas. A moto utilizada pela vítima foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Custódia, que vai investigar o caso. Um homem morreu afogado em um açude no sítio Mundo Novo, na zona rural de Buíque. A vítima, Adriano Lima Antunes, de 38 anos, tinha ingerido bebida alcoólica e não conseguiu sair da água após um mergulho. Populares que estavam no local mergulharam na tentativa de salvá-lo, mas sem sucesso. O corpo só foi encontrado na manhã de ontem por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, já que o afogamento aconteceu no domingo. O mesmo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. Um idoso de 64 anos foi preso na tarde de ontem, segunda-feira, suspeito de matar a facadas a companheira dele na cidade de Souza, no sertão do estado da Paraíba. Segundo informações da Polícia Militar, o homem contou que o crime teria sido motivado por uma traição. Testemunhas contaram à PM que a mulher de 41 anos de idade entrou correndo em casa e estava sendo perseguida pelo suspeito. Quando ela ficou sem saída, foi atingida por cerca de 7 golpes de faca. A vítima ainda conseguiu fugir para a rua, ela caiu devido aos ferimentos e morreu ainda no local. Ainda conforme a polícia, o idoso usufruía de liberdade condicional, sendo que ele já havia sido condenado por 34 anos de prisão por assassinar a primeira esposa no município de São José do Rio do Peixe, também no sertão do estado da Paraíba.
o suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia de Souza, lugar, vamos dizer, do Parque dos Dinossauros do Nordeste, a cidade de Souza. Acabou de acabar. Verdade. Final do nosso programa, Beto. Obrigado pela parceria em mais um dia. De nada, meu querido. Estamos aqui para levar informações. E é interessante, as pessoas estão nos acompanhando agora pelo o Facebook, compartilhar o nosso programa, levar o nosso programa para mais pessoas. E sempre aqui embaixo do vídeo, deixar um comentário. Podemos textualizar com essas pessoas diariamente aqui, Léo. Exato. E você nos acompanha através do YouTube, Rádio Júnior FM, Instagram, Rádio Júnior FM. Aí você vai seguir o cidadão, a Rádio Júnior FM, e no Facebook, né? No Facebook do Leandro Silva, do Beto Melo, enfim. Muito obrigado a todos. Acompanhando o programa pelo YouTube, uma qualidade impressionante. Muito boa a qualidade. 8-1, Leno. Zezé Batista, bom dia, Deus abençoe todos nós, lá em Poço Fundo. Um abraço para você, minha querida, muitíssimo obrigado. Ela é ouvinte assíduo do nosso programa. Fique na paz, fique com Deus, um cheiro do Leno. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Centro Educacional